Há uma regra, senhora presidente, que decisão de Supremo você não discute, você cumpre, mas também comenta. E, além de comentar, debate e discute, porque são decisões que, a meu juízo, alguma delas, elas como que meio querem fazer chover de baixo para cima, senadora Simone Tebet. A decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, determinando indenização em R$2.000 a um preso do estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Vossa Excelência, que reclamava de condições desumanas de sua prisão, deixou muitos de nós de cabelo em pé. Pela consequência surreal de uma medida como essa, que não dialoga com a vida real, que, além de não resolver o problema, cria um outro, de consequências que ninguém ou nenhum de nós pode mensurar pelo impacto que pode ter e seguramente terá. Uma medida também absolutamente desproporcional e pouco razoável, quando se registra uma preocupação legítima com o presidiário, mas não se registra a mesma preocupação com as vítimas, que são alvos desses crimes que são praticados no dia a dia nas nossas cidades. Uma decisão que tornou ainda mais difícil a solução do problema relacionado à superpopulação prisional do nosso país. Ao contemplar o pedido de um assassino, o Supremo Tribunal Federal em nada contribui para resolver o principal fator de degradação do ambiente carcerário, que é o da superlotação, e ainda criou um novo problema por favorecer, creiam, uma avalanche de pedidos de restauração. A medida carrega custo potencial elevadíssimo para os cofres públicos. E, dessa forma, em lugar de punir o Estado, o que o Supremo faz é punir o cidadão, é punir o contribuinte brasileiro, que tem que dar muito duro em torno dessa carga tributária elevadíssima registrada em nosso país. Ou seja, mira-se numa direção, mas acerta-se numa outra direção. De novo, o contribuinte brasileiro é quem estará pagando por essa decisão para lá de equivocada. O Poder Judiciário deveria mesmo, a meu juízo e convicção, encarar a grande razão para o tamanho explosivo da população carcerária, que é o preso provisório. O Código de Processo Penal determina que prisão provisória não deveria ir além de 120 dias. Mas há centenas de milhares de presos sem julgamento que desafiam essa regra, sugerindo uma ilegalidade e ainda tornando degradante as condições da maior parte da nossa população carcerária. As estatísticas e indicativos são na direção de que 40% da população carcerária brasileira são de presos provisórios. E é em torno desse objetivo que nós deveríamos agir para melhorar a situação de dignidade humana dos presos brasileiros, e ouço com enorme prazer pela elevada contribuição que dará a minha manifestação a senadora Simone Tebet. Senador Ricardo Ferraz, como sempre trazendo temas da mais alta relevância para o plenário do Senado Federal, temas da mais alta relevância para a sociedade brasileira. Esta é uma questão que nos aflige a todos nós, a questão do aumento da violência no Brasil e a situação caótica com que se encontra o sistema carcerário e penitenciário. Eu tive a oportunidade, já que Vossa Excelência trouxe o exemplo de um caso de Mato Grosso do Sul, eu tive a oportunidade, na sabatina do ministro Alexandre Moraes, fazer exatamente esta indagação.
Conheço bem essa questão porque, como Vossa Excelência disse, aconteceu no meu estado de Mato Grosso do Sul. Imagina, um preso por latrocínio. Ele matou para roubar, ele tirou a vida de um ser humano para poder se beneficiar financeiramente. É premiado pelo Poder Judiciário com uma indenização. Eu não tiro aqui o direito de qualquer ser humano a ter seu direito à integridade física, mental. É dever do Estado cuidar daqueles que, de alguma forma, ele guarda. É dever do Estado cuidar também dos presos. Agora, quando nós não temos jovens e crianças dentro da escola tendo o mesmo tratamento, sociedade brasileira tendo o mesmo tratamento, nós não podemos beneficiar aqueles que estão no sistema carcerário. Um preso custa para o Brasil, por mês, mais do que um aluno custa por ano. São R$ 2.400 o custo de um preso por mês. Um aluno custa, em média, R$ 2.000 por ano. Realmente, muita coisa está errada no país. Eu fiz essa parte, se Vossa Excelência me permitir, para me permitir me prolongar um pouquinho, para dizer que eu estou apresentando nesta casa, já assinei, estou protocolando entre hoje e amanhã, um projeto de lei exatamente tratando dessa questão. Em caso de flagrante constatação de violação à integridade física ou mental de um preso devidamente comprovado pelo juiz, o juiz não vai indenizar a vítima, o juiz vai multar o estabelecimento penal, a pessoa jurídica e, consequentemente, o Estado. Esse recurso vai para um fundo penitenciário que não pode sofrer contingenciamento. Para quê, senador Ferraz? Para poder resultar em melhoria no sistema carcerário. Ampliação, reforma de celas, construção de presídios. Com isso, sim, nós estamos fazendo justiça, garantindo que se resolva um problema de um lado, sem necessariamente indenizar ou tirar dinheiro da saúde e da educação para esse tipo de situação. Quero parabenizar Vossa Excelência. É um tema extremamente complexo. A audiência de custódia que nós aprovamos aqui nesta casa vai ao encontro do que Vossa Excelência está dizendo, no que se refere ao sistema prisional e aos presos provisórios. Temos muito que avançar e o pronunciamento de Vossa Excelência é um salto nesse sentido. Esse fato se deu no estado de Vossa Excelência, mas ele tem repercussão geral. E ao ter repercussão geral, ele impactará as 27 unidades da Federação Brasileira. De modo que, ao trazer essa preocupação para esse indivíduo que cometeu assassinato seguido de roubo, é muito pouco razoável que essa preocupação se dê em contrapartida à preocupação com a vítima. E a pessoa humana que foi atingida por esse assassino, confesso, quem cuidará das consequências desse pai ou dessa mãe ou dessa família que ficou desamparado? Portanto, o Supremo Tribunal Federal, com decisão como essa, ele não resolve o problema e ele cria um complexo problema para o conjunto dos estados brasileiros. Se é para enfrentar o problema, vamos enfrentar resolvendo a fila dos presos provisórios em nosso país, criando as penas alternativas como efetiva, criando multirões para que nós possamos descongestionar a população carcerária brasileira. O Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, calcula que 40% dos 622 mil presos do Brasil sequer foram julgados em primeira instância, ou seja, 250 mil presos. Esse é praticamente o mesmo número do déficit de vagas do sistema prisional. Eu peço uma condescendência a Vossa Excelência, presidente, e eu encerro o meu pronunciamento no máximo em 2, 3 minutos. Muito obrigado. Então, a situação, por óbvio, poderia resultar em algo ainda mais trágico, se considerarmos que em janeiro de 2017, ainda haviam mais de 500 mandados de prisão em aberto. E se fossem cumpridos, o total de presos passaria de 1 milhão na população carcerária brasileira. Para abrigá-los sem superlotação, seria preciso triplicar a capacidade de carceragens em nosso país.
Se as prisões provisórias têm a marca da irregularidade, a Justiça precisa se concentrar nessa questão central e trabalhar urgentemente em alternativas para desafogar as prisões do país. E não decidir que os governos têm a obrigação de indenizar presos por danos morais, até porque quem são os governos, senão os contribuintes brasileiros que mantêm com seu esforço o Estado e o governo. Manter presos sem prazo definido e sem condenação definitiva pela Justiça pode ser visto como uma violação aos direitos humanos. Em estados como Amazonas, Piauí e Bahia, por exemplo, esses contingentes já passam de 60% no começo do ano, segundo o Conselho Nacional de Justiça. É enfrentando esse tema que começaremos a reverter a questão da desumanidade em nosso sistema prisional. Outra questão que precisa ser melhor entendida é o critério a ser usado para qualificar a degradação do ambiente prisional. Ela não pode ser baseada em meros conceitos subjetivos ou abstratos para se eleger violação do princípio da dignidade humana. Por pior que seja a situação carcerária, a simples alegação de dano moral, ela é insuficiente. A dignidade da pessoa humana tem prevalência constitucional e moral, mas atender essa premissa não pode implicar em se abdicar do bom senso e da razoabilidade. Em vez de atacar a causa, o Supremo Tribunal Federal buscou remediar a consequência. Fora isso, trata-se também de uma preocupação desproporcional com os presidiários em comparação à preocupação que se tem hoje com as vítimas. É preciso deixar claro que o momento atual nos cobra justiça, mas não apenas justiça, também responsabilidade e consequência em nossas decisões. E fazer justiça é olhar primeiro para as vítimas, para os indefesos, para os injustiçados. Nesse sentido, há um projeto de minha autoria, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece, senadora Simone Tebet, o Ato Nacional da Vítima. Um conjunto de políticas para proteger e promover os direitos das vítimas pelos crimes que são praticados a cada minuto em nosso país. Acabar com as condições desumanas dos presos é mais que uma urgência em nosso país. Mas não é pressionando tribunais com a banalização de demandas de presos e ampliando a sensação de injustiça e de impunidade que nós gostaríamos de avançar. Por isso mesmo, nós estamos chamando a atenção para a necessidade de fazermos avançar projeto de minha autoria, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que define um conjunto de políticas, diretrizes e ações que nós estamos chamando do Estatuto das Vítimas em nosso país. Esses, sim, precisam ser olhados com absoluta prioridade para com essa epidemia que nós estamos vendo sangrar a sociedade e a família brasileira. Muito obrigado.